E agora a gente vai começar sobre o ápice cognitivo, que seria o que seria esse ápice, entendeu? E como ele vai influenciar você, principalmente na tua capacidade de aprendizado, na tua memória e no teu desempenho mental ao longo da vida. E aqui eu vou te mostrar o que tu pode fazer para otimizá-lo, melhorá-lo ou prejudicá-lo. Então, assim, cara, ápice cognitivo, basicamente ele representa o momento em que nosso cérebro ele atinge o seu potencial máximo, processamento, memória, raciocínio e aprendizado. Aquele momento que você vai estar aprendendo tudo mais rápido, você vai ter uma memória máxima. E claro, cada ponto desse que eu estou falando pode ser treinado e pode ser melhorado. Só que depende de quem? De você. Aqui na primeira parte a gente começou principalmente trazendo para vocês a questão de sono, foi o básico, sono, alimentação e atividade física, que são os três pilares principais para você começar a ter, já mudar a sua vida. Só que aqui é para você entender como que você faz para tirar maior proveito e como que funciona a sua genética também, tá? Então assim, o ápice, que seria o topo, então pensa numa vida assim, aí tem aquele que sobe e desce. Aqui seria o ápice. E o ápice geralmente ele vem na juventude e no início da vida adulta, mas varia de cada pessoa para cada pessoa. Então, assim, depois do ápice, algumas habilidades começam a diminuir. Então, por exemplo, os velhos não conseguem lembrar, não conseguem raciocinar tão rápido, não conseguem mais aprender algo novo. E aí vem a questão de, por exemplo, minha avó não consegue usar celular, por exemplo. Não a minha, né? Tô dando um exemplo. Claro, porque o ápice dela cognitivo já diminuiu. Então, a linha de aprendizado dela diminuiu. E ela não tem mais a paciência, o cérebro já não tem mais tanta paciência para poder fazer o quê? Aprender algo novo. E ela não quer. Ela tem um raciocínio lento. Isso vai de pessoas para pessoas, tá? Tem gente que com 80 anos tem, pô, uma memória muito melhor do que quem tem 10, quem tem 20 anos. Mas porque a pessoa treinou e também tem a genética, tá? E assim, ó, vamos lá, fatores que influenciam esse ápice. Genética, alimentação, sono, exercícios tanto físico, tanto mental, estresse, ansiedade e hábito de aprendizado. Então, eu falei para vocês especificamente sobre sono, alimentação e exercício físico, seria atividade física, tá? E por quê? Porque tudo isso aqui, ele trabalha para ou ajudar você ou prejudicar você. Não tem outro caminho. Ou ele ajuda ou ele prejudica. Ponto. E muita gente acha, não, eu tô estressado, eu tô muito estressado, isso não prejudica. Cara, a longo prazo prejudica. Eu mesmo comecei a ter alguns problemas de memória, vamos falar assim, de não lembrar, tipo, eu vou fazer alguma coisa aqui agora. Eu esqueci, por exemplo, tá? Mas por quê? Porque eu passei uma época muito estressante na minha vida. Isso prejudicou um pouco o meu. Aí como que eu posso reverter e voltar a ter mais ou menos o mesmo nível que eu estava? Cara, exercício, alimentação, sono, é, fazer o meu cérebro trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então tudo isso vai ajudar você, aquilo que eu falo, tornar uma pessoa melhor. Se você quer tornar uma pessoa melhor, você precisa fazer o quê? Você precisa ter aquilo que eu falei pra vocês, de ter aquela rotina diária de mini vitórias, vamos falar assim. Então você precisa ter uma alimentação bem feita, você precisa ter um sono bem feito, você precisa fazer exercício regularmente. E aqui eu vou explicar pra vocês também quando ocorre, baseado em várias pesquisas, tá? Então vamos lá. Habilidades cognitivas e suas fases de desenvolvimento. As memórias de curto prazo e velocidade em processamento, ou seja, eu vi esse negócio e já processei rápido, atinge o auge por volta dos 20 ao 25. Depois dos 25 começa a diminuir. Só que você pode prolongar isso mais, entendeu? Você pode prolongar com, por exemplo, remédio controlado, só que também tem o malefício de lá na frente piorar tudo. Mas também você pode melhorar com coisas naturais, exercícios naturais. Aí vem a parte do raciocínio lógico e aprendizado de novas habilidades. Tende a estar no melhor nível entre os 30 e os 40 anos. Porque isso daqui também traz a questão de experiências.
Seu raciocínio vai estar mais rápido, porque quando você era mais novo, você era tentado a raciocinar mais rápido, a querer aprender algo novo. Então, tudo isso ajuda a você ter, por exemplo, esse raciocínio mais cedo. Aí entra a questão da inteligência cristalizada, que é basicamente todo o conhecimento que você acumulou na sua vida e as experiências, e ele chega até os 60, 70 anos. Então, por exemplo, às vezes você vê, o jovem até 25 anos, ele está na primeira fase, ele se estressa muito fácil, tudo para ele não tá bom. Então você consegue entender por causa do ápice também. Então, o que que acontece muito? Muita gente fala, eu tô com 19 anos, não tô na minha melhor fase, mas você tem que se preparar para as suas melhores fases. Existe casos de pessoas que nunca chegam no seu auge, nunca testam o seu auge de tanto memória, de aprendizado, de raciocínio, porque vive de qualquer jeito e pronto. E o intuito aqui é transformar vocês em empreendedores. E para vocês serem empreendedores, vocês precisam estar na melhor forma. Tanto, não falo forma física de ter o corpo, mas estar na melhor forma. Tanto de habilidade de cognição, de memória, de ter um desempenho, principalmente no corpo. Não precisa ser de atleta, mas você consegue ter um desempenho que ajuda você a trabalhar melhor, a pensar melhor e tudo mais. E muita gente não entende. Quando eu falo isso, muita gente fala: não preciso disso não, não preciso dormir bem, não, vou dormir só 4 horas por noite. Agora, né, quando eu tiver com uns 40 anos, eu volto a dormir 8 horas. Só que você começa a prejudicar tanto o teu cérebro fazendo isso que você nem imagina. Porque o teu cérebro, ele precisa descansar para poder começar a raciocinar melhor, para aprender melhor. E você fica matando ele no sono. É o que mais acontece. E muita gente não acredita. Muita gente acha que isso é bobagem, é coisa para vender suplemento, é coisa para fazer isso, mas não é. E aí, por exemplo, um jovem de 20 anos pode aprender um novo idioma rapidamente. Uma pessoa de 40 pode resolver problemas complexos melhor, pois tem mais experiência. Mas ela não é uma pessoa boa de aprender. Não é. Então, quando você entende a sua fase, peraí, a fase que você está, por exemplo, você tem de 17 anos, 18 anos. Então, a melhor fase agora é de você aprender coisas novas. É de se arriscar. Entendeu? É de você trabalhar para, peraí, eu vou aprender isso, vou aprender isso, vou aprender isso, vou aprender isso. Entendeu? Focado naquilo que você quer no final. Então, eu vou aprendendo, aprendendo, para quando você chegar, por exemplo, nos 40, já com uma empresa consolidada e tudo mais, você consegue raciocinar e resolver somente os problemas maiores, porque os menores você já tem pessoas trabalhando para você para resolver, e você fica focado no maior. E o conjunto de experiência que fez você chegar até onde você chegou, o que que acontece? Você consegue resolver quase qualquer coisa. Entendeu? E aí vem aqui, ó, como prolongar? Por quê? A tua melhor, por exemplo, o auge é entre os 20 e os 25. Como que eu posso prolongar isso para chegar até os 40? Aí vem um ponto. Primeiro, alimentação e suplementação. Tanto a alimentação em ômega 3, que basicamente é a vitamina do peixe, que o pessoal fala muito, vitaminas do complexo B e antioxidantes, peixe, nozes, frutas vermelhas. E também a hidratação e redução de açúcar para manter o foco. Quando você consome muito açúcar, o açúcar, ele te dá energia, vamos falar assim, no corpo, e ele começa a tirar o teu foco a longo prazo. Então você não consegue sentar aqui agora, olhar para isso e ler. Você olha aqui, passa uma mosca aqui, opa. Você olha para a mosca, porque o teu foco está prejudicado. Aí quando você não tem um foco, porque você é muito comedor de açúcar, comedor de doce, o que que acontece? Você não consegue focar em nada e não consegue dar resultado em nada. Então imagina isso a longo prazo. Imagina isso. E aí entra também a questão de exercício físico e saúde mental. Então, pô, atividade aeróbica melhora a oxigenação do cérebro. Se o meu cérebro está bem oxigenado, não demais, ele consegue fazer o quê? Trabalhar, ter um ambiente para ele poder trabalhar melhor. E entra também a questão de meditação e controle de estresse para de estresse que reduzem a liberação do cortisol, que é o hormônio que prejudica a memória. Então, meditação, coisas que fazem você controlar o estresse, porque o estresse ele começa a matar neurônio, matar neurônio, matar neurônio, e no final você se ferra psicologicamente. Você precisa repor tudo isso, tá? Aí entra a questão de estímulo cognitivo, questão de leitura, que é muito importante. Jogos de estratégia e aprender novas habilidades, música, idioma, programação. E você desafiar o teu cérebro
Assim, todo dia você pode desafiar seu cérebro com tarefas mais complexas e diferentes, aprender uma nova coisa. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, prestando atenção em mim, vocês estão aprendendo alguma coisa. E se você aprender a reter no seu cérebro e fazer o seu cérebro entender que isso precisa ser feito, ele vai começar a trabalhar para você fazer isso que eu tô falando. Então, o cérebro, ele precisa de estímulo, ele é como vamos falar assim, ele é como uma máquina. A máquina precisa de, por exemplo, óleo e gasolina, vamos botar um carro, né? Ele precisa de gasolina e de certo tempo ele precisa de manutenção de rotina, que é um óleo lá dentro, um filtro, alguma coisa. E o cérebro é a mesma coisa. Você tem que estar mantendo ele com gasolina, ou seja, para ele continuar funcionando. Só que você também precisa meio que dar aquelas paradas de emergência que a gente fala, não de emergência, mas de parada de rotina, para meio que recalibrar. Porque se você ficar focado, você começa também a prejudicar teu cérebro. Então tem que saber quando agir, quando trabalhar, quando dormir, quando pensar naquilo. Tá? E aí vem a outra questão que eu falei para vocês aqui também, sono de qualidade. Porque o cérebro ele consolida memórias e melhora o raciocínio durante o sono profundo, tá? Ele não melhora sobre você acordado, trabalhando, fazendo alguma coisa. Não, é sobre o sono, porque na hora o seu corpo totalmente relaxa. E aí o mínimo é de 7 a 9 horas por noite para manter um funcionamento ideal. Só que depende de pessoa para pessoa, tá? Isso tem que ser, você tem que testar. Aí também questão de socialização e interação, ou seja, você consegue conversar, debater ideias, compartilhar conhecimento, melhorar a plasticidade cerebral. E também pessoas isoladas tendem a ter um delírio cognitivo mais rápido. Então, pessoas que são mais introvertidas, mais quietas no canto dela, têm um declínio, vamos falar assim, mais rápido. Porque ela não conversa, ela não troca ideias, o cérebro dela não tá olhando para a pessoa e pensando, meu Deus. Então, por exemplo, quando você começa a estudar sobre como analisar as pessoas para saber se ela está mentindo ou não, o cérebro começa a funcionar e olhar para a pessoa de uma forma não como ela olha, mas espera aí, ela fez essa microexpressão, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso com a mão e tal, e o cérebro começa a trabalhar. Então você consegue estimular também só fazendo isso. Então só socializando o seu cérebro precisa pensar. E isso ajuda você, juntando tudo isso, a aprender a falar melhor, aprender desenvolver melhor, principalmente quando você conversa muito, debate muito, você consegue desenrolar muito bem numa reunião. E imagina você direto conversando com empresários, trocando conhecimento nisso. É um bem tão grande que muita gente não acredita. Vai na academia, fale alguma coisa, faz na própria escola, faz rodinha, começa a debater ideias, mas debater ideias que fazem você crescer e não debater ideias merdas, tá? Deixando esse ponto bem claro para vocês. E aí, por exemplo, o que pode prejudicar o ápice cognitivo, tá? Então, quais são os principais fatores que reduzem? Primeiro, falta de estímulo mental. Sedentarismo intelectual. Basicamente, você ficar no TikTok o dia todo. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre, aí fica, ó. Só os vídeos. Pac, 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 ó. Você aprende alguma coisa? Sim, não, mas depois de 4 vídeos, você não lembra o que você falou ou o que você viu no vídeo, por exemplo, X. Aí você fica somente passando. Aí vem aqui, ó, privação de sono. Prejudica a memória e o aprendizado. Você não consegue lembrar das coisas porque você não dorme direito. Você fala, meu Deus, eu falei isso, isso e isso. Você não lembra. E também você não consegue aprender nada novo. Você não aprende a resolver nada. Você tenta aprender um idioma e não consegue. Por quê? Porque por causa de uma privação de sono. E você acha que é alguma coisa na sua cabeça? E não, mas às vezes é só o sono. Às vezes, para você desempenhar um papel melhor, é só o sono. É só o sono ser ajustado, você consegue. E aí entra a questão da alimentação inadequada também. Porque se eu não tenho os nutrientes necessários que o meu corpo precisa para se manter de pé, minha cabeça não vai também ter. Se minha cabeça não tem, vamos lá, soma aí, não tem os nutrientes necessários para começar a desenvolver e criar novas células e tal. Ele não tem o oxigênio necessário, porque aí você precisa principalmente da questão de atividade para ter um oxigênio necessário no cérebro. Você não exercita ele, fica só vendo TikTok, toque, 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 passando. Imagina isso há 10 anos, daqui a 10 anos.
A gente está numa era que as pessoas estão ficando burras, em vez de que a gente sempre teve um crescimento de pessoas ficando com QI mais alto. Agora a gente está com o QI diminuindo. A gente está cada vez mais tornando pessoas burras. 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 E por quê? Porque hoje está a comida. A comida você não precisa colher, plantar, matar, fazer alguma coisa. Você só vai no supermercado e compra algo pronto e come, achando que está ajudando. E como as coisas também estão muito caras, a pessoa precisa trabalhar com 2 empregos. A pessoa não consegue dormir nem descansar o corpo direito. Não tem tempo para academia. E o mundo é estressante. Você vai no trânsito, você se estressa. E aí você fica estressado, 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 estressado. Imagina isso. Ó, por exemplo, o cortisol em excesso destrói neurônios. Então imagina isso, o jeito que a gente vive daqui 10 a 20 anos. Como é que vai estar esses jovens de hoje? Se eles não se cuidarem e não entenderem sobre isso. Então, por exemplo, o uso excessivo de telas e redes sociais diminui a capacidade de concentração. Aí junta a questão lá em cima, que você não tem os alimentação, não faz exercício, não tem os estímulos corretos. Não tem socialização, não tem sono de qualidade. Se você juntar tudo isso daqui, meu querido, pelo amor de Deus, você não tá vivendo não, você não tá vivendo, você tá existindo somente. E o intuito é que você viva. Você viva para você ter força de correr atrás de uma empresa, para você ter força de correr atrás de um cliente. Porque a gente vai chegar na parte de prospecção, a venda ali, o faturamento vai depender de você, não de mim. Eu vou dar aqui, o papel tá aqui. Mas quem vai ter que correr atrás, quem que vai ter que realmente fazer o que tem que ser feito é você, não é eu. Eu já tô fazendo para minha empresa e acabou. Você vai ter a ferramenta, você vai ter um método e você vai ter o passo a passo. Acabou, é só você seguir, mas seguir com o intuito de todo dia você estar fazendo aquilo para você ter resultado. Só que como você vai fazer aquilo todo dia se você não consegue se concentrar porque passa o dia todo no TikTok? Como que você vai se concentrar se você passa o dia todo estressado, sei lá, por besteira? Não consegue pensar numa nova ideia, não consegue pensar em nada. E aí? Diga. Não consegue dormir direito porque é aqui, ó, passando. E esse é o mundo dos jovens. Então, os jovens precisam literalmente, cara, literalmente. Os jovens precisam pensar e resolver essas questões de maioria. E eu espero muito que vocês que estão assistindo isso façam. Porque isso aqui, pensando em algo a longo prazo, 5, 10 anos, vai literalmente salvar a vida de vocês. E vocês empreendendo, fazendo tudo isso, cara, vai ser algo maravilhoso. Então, isso daqui é explicando para vocês sobre o ápice cognitivo, o que é, quando você atinge e o que você está fazendo que está prejudicando o seu ápice cognitivo. Porque às vezes, como a gente está nessa era, às vezes esse ápice aqui, ó, a pessoa nunca vai atingir na vida por causa disso aqui. A pessoa nunca vai atingir isso aqui. Nunca. Por causa disso aqui. É simples? É. É fácil? Depende de pessoa para pessoa. Então o que eu deixo para vocês é que não desperdice a sua vida por isso. Não desperdice a sua vida. Não desperdice. Não desperdice. O meu pedido para vocês é esse. Porque se você tá continuando desse jeito aqui, você tá jogando a sua vida no mato por causa de besteiras. Não desperdice. Não desperdice.